Bem-vindos a mais essa sessão da jornada do Sri Chaitanya Charitamrita. Então vamos continuar com essa descrição. Então hoje vamos começar um novo capítulo. O Senhor dança em êxtase no Rath Yatra. É o capítulo 13 do Madhya Lila. Jaya Jaya Sri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Dvaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda. Então vamos começar a leitura. Ao começar o capítulo, um verso em sânscrito que mostra o resumo do capítulo, o que vai se tratar aqui. Sajiyat Krishna Chaitanya Sri Rathagre Nanartaya Yenasid Jatgatam Chitram Jagannato Pivishmita. Que a Suprema Personalidade de Deus Sri Krishna Chaitanya, que dançou em frente ao carro de Sri Jagannatha, receba todas as glórias. Vendo sua dança, não apenas o universo inteiro ficou tomado de espanto, mas o próprio Senhor Jagannatha ficou muito maravilhado. Jaya Jaya Sri Krishna Chaitanya Nityananda Jaya Dvaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda. Todas as glórias a Sri Krishna Chaitanya e Prabhu Nityananda. Todas as glórias a Advaita Chandra. E todas as glórias aos devotos do Senhor Chaitanya Mahaprabhu. Jaya Shrota Gana Shuna Karyeka Mana Rata Yatraya Nritya Prabhura Parama Mohana. Todas as glórias àqueles que ouvem o Chaitanya Charitamrita. Por favor, escutai a descrição da dança do Senhor Chaitanya Mahaprabhu por ocasião do festival de Rath Yatra. Sua dança é muito encantadora. Por favor, escutai sobre ela com muita atenção. Então, nós vimos na sessão anterior que depois de lavarem o templo de Gundicha, eles lavaram o templo de Nrsimha. Aí começou um kirtana maravilhoso. Então trouxeram uma quantidade enorme de Mahaprasada do Senhor Jagannatha e houve um banquete. Assim, todos comeram quanto queriam. Então, isso foi no dia anterior. Depois os devotos todos foram para tomar um darshana com as deidades no templo. Isso foi no dia anterior. Agora, o dia do Rath Yatra. No dia seguinte, quando Sri Chaitanya e seus associados pessoais levantaram-se, o dia ainda estava escuro. Com todo cuidado, tomaram seus banhos matutinos. Isso é de lei, né?
Chaitanya Mahaprabhu e seus associados pessoais foram então ver a cerimônia de Pandu Vijaya. Durante essa cerimônia, o Senhor Jagannatha sai do trono e sobe no carro. O rei Prataparudra, em pessoa, bem como seu séquito, permitiram que todos os associados de Sri Chaitanya Mahaprabhu vissem a cerimônia de Pandu Vijaya. Então, essa cerimônia de Pandu Vijaya é bem cedinho, né? Quando o Senhor Jagannatha se prepara para sair do altar e ir para o carro. E pelo que está descrito aqui, o rei estava lá presente, né, com seu séquito. Quer dizer, ia ser uma cerimônia bem assim, restrita. E assim Chaitanya Mahaprabhu foi convidado com seus associados mais diretos, com Swarupa Damodara, Sarvabhauma Bhattacharya, Paramananda Puri, Brahmananda Bharati. Então esses Advaitacharya também, então esses devotos mais sêniores, né, estavam lá presentes nessa cerimônia chamada Pandu Vijaya. Nityananda Prabhu também, esqueci, né? Quer dizer, aqui diz Chaitanya Mahaprabhu e seus destacados devotos, Advaitacharya, Nityananda Prabhu e outros, ficaram muito felizes ao observarem como o Senhor Jagannatha começou o Rath Yatra. Balistadaita Gana Yena Matahati Jagannatha Vijaya Karaya Karihata Hati. Os robustos Daitas, que são os carregadores da deidade de Jagannatha, eram tão poderosos como elefantes embriagados. O elefante furioso, ninguém consegue pará-lo, né? Eles, com suas próprias mãos, levaram o Senhor Jagannatha do altar até o carro. Srila Prabhupada dá uma explicação, quem são esses Daitas? Daitas. Com a palavra Daita, denota-se alguém que recebeu a misericórdia do Senhor. O Senhor Jagannatha conta com uma grande quantidade de devotos vigorosos, conhecidos como Daitas. Esses servos não provêm de famílias de casta muito alta, brahmanas, kshatras ou vaixas, mas que, como se ocupam a serviço do Senhor, são elevados a uma posição respeitada. Então são Shudras, né? E mesmo assim são assistentes pessoais do Senhor Jagannatha. Olha só, impressionante isso. Assim são conhecidos como Daitas. Esses servos do Senhor Jagannatha tomam conta do Senhor desde o dia do Snana Yatra até a época em que o Senhor é carregado do altar até o carro de Rata. Segundo consta no Kshetra Mahatmya, esses Daitas são descendentes dos Shabaras, uma casta assim de socialmente baixa, que inclusive criam e vendem porcos. Contudo, entre os Daitas, também existe muitos provenientes da casta dos Brahmanas. Tais Daitas provenientes de famílias de Brahmanas chamam-se Daitapatis, ou seja, líderes dos Daitas. Durante o Anavasara, o período de descanso do Senhor Jagannatha após o Snana Yatra, a cerimônia de banho, os Daitapatis oferecem-lhe alimentos tais como doces. Também fazem oferenda de doces
de manhã cedo, diariamente. Dizem que durante o Anavasara, que é esse período que ele fica recluso, o Senhor Jagannatha sente febre e que os Daitapatis oferecem-lhe uma infusão de medicamentos representadas por sucos de frutas. Dizem que, a princípio, o Senhor Jagannatha era adorado pelos Shabaras, esses classe baixa, e era conhecido como a deidade Nila Madhava. Mais tarde, quando a deidade foi estabelecida no templo, o Senhor passou a ser conhecido como Jagannatha. Jagannatha quer dizer o Senhor do Universo. Como as deidades foram tomadas dos Shabaras, todos os devotos Shabaras elevaram-se à posição de Daitas. Continuando, ao carregarem a deidade do Senhor Jagannatha, alguns dos Daitas seguravam os ombros do Senhor e outros pegavam em seus pés de lótus. Basta dizer que a deidade Jagannatha tem assim uns 2 metros de altura, um pouco mais. E é pesadíssima. É um troncão assim, pesadíssimo. Então tem que sair lá do templo e ir até a rua, anda um pouco e sobe do carro. É assim um esforço monstruoso para colocar a deidade lá em cima do carro. Uma corda grossa e forte, feita de seda, cingia a cintura da deidade do Senhor Jagannatha. Os Daitas agarraram esta corda de um e outro lado e ergueram a deidade. Ergueram, quer dizer, tiraram ela do chão, né? Desde o altar até o carro, colocaram-se tulis, ou almofadas de algodão resistente estofadas, através das quais, uma após outra, apesar de deidade do Senhor Jagannatha, era transportada pelos Daitas. Quer dizer, tinha essas almofadonas assim no chão, então eles pegavam a deidade, colocavam em cima de uma almofada, aí dava uma respirada, né? É um peso descomunal, né? Aí já tinha outra almofada na frente, todo 1, 2, 3 e colocam ali vai assim, aos pouquinhos, porque é muito pesada, né? E assim são, assim, 10 homens para levantar, 10 ali, junto das deidades, assim, amarrando com cordas de seda. Enquanto os Daitas carregavam a pesada deidade de Jagannatha de uma almofada para a seguinte, algumas delas romperam-se e os recheios de algodão flutuaram no ar. Olha só. Ao romperem-se, produziam um forte estampido. Assim. Vishvambara Jagannathe Kechalaite Pare Apanaichaya Chale Karite Vihare. O Senhor Jagannatha é o mantenedor no universo inteiro. Quem pode carregá-lo de um lugar para outro? No entanto, o Senhor se move por sua vontade pessoal só para realizar seus passatempos. Enquanto Jagannatha era transportado do altar até o carro, ouviam-se sons tumultuosos emitidos por vários instrumentos musicais. O instrumento musical mais
assim, é proeminente ali, é o gongo, e ficam batendo gongo assim, tá. Chaitanya Mahaprabhu cantava Manimá, Manimá, mas não podia ser ouvido, muita gente. Manimá, Manimá. Srila Prabhupada explica, a palavra Manimá é usada para se dirigir a uma pessoa respeitável nessa região, nesse estado de Orissa. Chaitanya Mahaprabhu tratava respeitosamente o Senhor Jagannatha desta maneira. Enquanto a deidade Jagannatha era levada do altar até o carro, o rei Prataparudra, pessoalmente, ocupou-se a serviço do Senhor, limpando o caminho com uma vassoura que tinha o cabo de ouro. Quer dizer, o rei fazia um serviço para as deidades, um serviço humilde, né? Varreu o chão. O rei borrifou na estrada a água aromatizada com sândalo. Assim. Mesmo possuindo o trono real, ocupou-se em serviço subalterno a bem do Senhor Jagannatha. Embora fosse a pessoa respeitável mais enaltecida, não obstante, o rei aceitou prestar serviço subalterno para agradar o Senhor. Portanto, tornou-se um candidato adequado para receber a misericórdia do Senhor. Ao ver o rei ocupado em serviço tão subalterno, Chaitanya Mahaprabhu ficou muito feliz. Só em prestar esse serviço o rei recebeu a misericórdia do Senhor. Assim. Eu vou aqui dar um tempinho aqui e vou contar uma experiência que eu tive lá no Ratha Yatra. Quer dizer, eu pude ver essas coisas assim, né? É interessante que eu vi bem de perto. No dia eu estava lá em Jagannatha Puri, eu encontrei com o Padayatra. Naquela época o Padayatra, quer dizer, ficavam fazendo uma caminhada por toda a Índia, né? Era assim, muitos devotos, né? Eram muitos devotos. Então, no dia do Ratha Yatra, falaram assim, olha, tem tanta gente lá que não dá para fazer nenhum esquema de fazer um kirtana, um harinama, é impossível. É assim uma multidão compacta, são assim 1 milhão de pessoas ali. Então vocês vão lá para o Ratha Yatra por conta própria. Não vão organizar nada porque é impossível. Aí saí assim bem cedo, né? Eu falei, quero ficar bem localizado, né? Então deu para chegar assim e peguei um lugarzinho assim em pé na rua, né? Porque os 3 carros estão assim postados assim no meio da rua, assim, é um lugar bem largo assim, né? E em volta dos carros assim tem assim policiais assim fazendo uma roda que o público não podia chegar perto assim, né? Quer dizer, estava numa distância razoável, uma distância assim, vamos dizer, 20, 30 metros, né?
eu falei, eu vou ficar aqui porque aí eu vou ver a chegada das deidades, né? Então, esperei, né? Cheguei mais cedo, então não consegui ficar logo de frente aqui, assim, porque já tinha pessoas que já estavam aqui na frente aqui. Estava assim, mais na terceira fila, assim, né? E começou a chegar gente, aquilo já entupiu, assim. Você estava ali, assim, todo mundo ali forçando a barra para ver, para assistir a chegada das deidades, né? De um lugar bem privilegiado, né? Diga-se passagem, né? Então, a primeira deidade que veio Balarama. Também é pesadíssimo, pesadíssimo. É um esforço total de todos eles que estão tratando, cuidando das deidades e trazendo e tudo assim. E vem assim aos poucos. E quando chega no carro, tem que subir uma rampa que é assim, inclinada, porque o carro está ali, vamos dizer, 8 metros de altura, sei lá. Calculo mais ou menos isso. 7, 8 metros de altura é uma rampa assim. Para subir essa rampa, vocês não sabem assim, ó, vai subindo de centímetro em centímetro assim. É a tradição que não pode se fazer nada moderno, tem que ser como era feito há milênios atrás, né? Porque seria muito fácil, né? Ter uma empilhadeira, né? Que botava a deidade aqui, subia lá e colocava lá em cima, né? Mas não, tem que ser daquela... Uma rampa feita com troncos de palmeiras. Imagina. E o público fica assim numa tensão. Será que a deidade vai chegar lá em cima? Fica uma tensão mesmo, assim, né? Faz parte, né, do Ratiatra, né? Aí quando a deidade chega lá em cima no topo do carro, aí é um êxtase, todo mundo Haribol, Jaya, tudo, né? Então veio a deidade Balarama, depois seguindo vem a deidade Subhadra. Subhadra é mais levinha, né? Então facilmente assim carregavam eles e tudo e colocaram lá em cima do carro, né? Aí depois chegou a hora de Jagannatha, né? Aí aconteceu uma coisa assim inusitada. Um chefe policial, assim, chefe de polícia, assim, estava ali no centro do círculo de policiais, né? Ele veio se dirigindo assim na minha direção, né? E apontou assim para mim e falou assim: "Você, vem aqui para dentro." Aí eu falei para ele: "Olha, eu não estou sozinho, estou com meus amigos aqui." Tinha uns devotos assim perto de mim, né? Uma meia dúzia de devotos ali, ocidentais, né? Sei que entrou todo mundo. Entrou os 6 ali. Aí eu pude ver a chegada de Jagannatha assim, pertinho do lado da rampa. Foi uma misericórdia assim, muito especial. Foi uma misericórdia muito especial. Assim. Ali estava assim um metro de mim, Jagannatha subindo na rampa, assim, né? Bem, depois ainda tem mais outros detalhes que eu vou contar na medida que a gente faz a descrição aqui. Então, Jagannatha já está lá no carro, né? Todos ficaram maravilhados ao verem os enfeites do carro de Ratiatra. Parecia que o ouro acabava de ser usado para fazer o carro, e ele era tão alto quanto o Monte Sumeru, um monte que só os Vedas descrevem. Os efeitos incluíam espelhos brilhantes e muitas centenas de chamaras.
Chamaras é abanos brancos feitos de cauda de um animal chamado yaqui, que só tem lá nos Himalaias. Em cima do carro havia um dossel impecável e limpo e uma linda bandeira. O carro também estava decorado com panos de seda e diversas gravuras. Muitos sinos de bronze, gongos e sinos de tornozelo tilintavam. A fim de realizar os passatempos da cerimônia de Irath-Yatra, o Sr. Jagannatha embarcou num carro. Subhadra, sua irmã, e Balarama, seu irmão mais velho, instalaram-se em 2 outros carros. O Senhor permaneceu por 15 dias num lugar recluso com a suprema deusa da fortuna e realizara seus passatempos com ela, sua consorte, né? Isso é toda uma lila, né? Então, pedindo a permissão à deusa da fortuna, a Mahalakshmi, Jagannatha saiu para passear no carro do Rata e realizar seus passatempos para prazer dos devotos. A fina areia branca espalhada por todo o caminho assemelhava-se às margens do Yamuna. E ambos lados pequenos jardins pareciam com aqueles de Vrindavana. Então, a procissão do Rath-Yatra, né? Assim que todos já estão, os carros já estão prontos, né? Então estende-se as cordas assim, cordas compridíssimas, né? Cordas grossas assim, né? Então o povo, a população pega nas cordas e puxam os carros. Os carros vão sendo puxados pelas cordas, né? E é uma avenida assim reta. Essa avenida tem 3 quilômetros. No final da avenida está o templo de Gundicha, onde as deidades vão ficar por 7 dias lá. Depois tem uma procissão voltando de novo para o templo. Esse é o Rath-Yatra, né? Enquanto o Sr. Jagannatha passeava em seu carro e deparava com o belo cenário, tanto à sua direita quanto à sua esquerda, sua mente enchia-se de prazer. Os puxadores do carro eram conhecidos como Gaudas e puxavam-no com muito prazer. Contudo, às vezes o carro ia bem depressa e às vezes bem devagar. Outras vezes o carro ficava estancado e não se movia, muito embora fosse puxado muito vigorosamente. Portanto, a carruagem movia-se pela vontade do Senhor Jagannatha e não pela força de alguma pessoa comum. Então vocês sabem o que aconteceu no dia desse Rath-Yatra que eu estava presente? Olha só. Então, o primeiro carro que sai na frente é o carro de Balarama. Então, estava toda ali a corda estendida no chão, o público pegou as cordas e tudo, foi dado o sinal, os daitas e outros servidores de Jagannatha, são centenas, acho que milhares, né? A maioria com gongos na mão, assim, tocando, assim, sabe? Aquele som assim, impressionante, né? Então, o carro de Jagannatha começou a andar, e ao invés dele andar assim na linha reta, ele ia andando assim para o lado, né? Tinha alguma coisa nas rodas assim empenadas. São 16 rodas. Cada roda
tem uma altura de mais de 2 metros, 2,5 metros de altura, cada roda. 16 rodas cada carro. Então o carro estava indo assim para a lateral. Embora puxado para frente, ele ia assim para frente, mas para a lateral e já estava... Ia bater lá nas construções, nas casas da beira da estrada, da avenida, né? Aí no que tentavam consertar assim, ele andou como 50 metros, né? E parou. Várias rodas tinham quebrado. Olha só. Então naquele dia a procissão acabou. As deidades ficaram na rua, né? Claro, fazendo todo o sistema de cerimônias, né? Assim, árate, oferendas e tudo continua, né? Mas ficaram em cima dos carros na rua. E todo mundo foi embora, né? Quer dizer, a maioria das pessoas vem das cidades, das vilas, assim, ao redor de Jagannatha Puri, né? Mas vem também muitos peregrinos de outras regiões, né? Ficam hospedados, né? Em Jagannatha Puri. Então, naquele dia acabou e a gente voltou para o lugar onde que a gente estava acampado, numa escola. Estava dormindo numa escola, assim. Cederam um lugar para nós. Aí depois vamos ver o que aconteceu. Continuando aqui. Quando o carro estivesse parado, Chaitanya Mahaprabhu reuniu todos os devotos e com suas próprias mãos decorou-os com guirlandas de flores e polpa de sândalo. Olha só, apareceu ali um tanto de guirlandas de flores. Geralmente são esses cravos da Índia, né? Aí fazem assim dezenas, centenas de guirlandas assim. Então trouxeram para Chaitanya colocou uma guirlanda em cada devoto e também polpa de sândalo, coloca assim na testa. Ao receberem pessoalmente guirlandas e polpa de sândalo na mão do próprio Senhor Chaitanya Mahaprabhu, Paramananda Puri e Brahmananda Bharati sentiram seu prazer transcendental aumentar intensamente. Talvez nessa época de Chaitanya, a afluência a esse festival não era assim tão grande quanto agora, chega a ter 1 milhão de pessoas, né? Então era mais fácil, assim, tinha mais, quer dizer, naquela época não tinha rede ferroviária para chegar lá em Jagannatha Puri, porque aí não tinha aqueles hotéis, muitos hotéis lá para atender os visitantes, né? Hoje em dia é cheio, muitos hotéis e tudo, então tem chegando ônibus e trem e tudo, vem gente de todo lado, né? Mas naquela época não, era só o pessoal local mais que nada, né? Tanto que veio esse grupo de 200 bengalis lá da Bengala, né? E foi uma atração, né? Porque eles faziam o Kirtana, né? Então ali o rei queria ver o Kirtana. Vamos ver aí. De maneira semelhante ao sentir o toque da mão transcendental de Chaitanya Mahaprabhu, Advaitacharya e Nityananda ficaram muito satisfeitos, né? Receberam uma guirlanda e polpa de sândalo. O Senhor também deu guirlandas e polpa de sândalo àqueles que estavam fazendo Sankirtana, dos quais destacavam-se Swarupa Damodara e Shrivasa Thakura. Havia ao todo 4 grupos de Kirtana, perfazendo um total de 24 cantores.
Em cada grupo também havia 2 tocadores de mridanga, o que acrescentava mais 8 pessoas àquele total. Então cada grupo tinha 24 cantores, assim o pessoal que respondia. 2 tocadores de mridanga, o que acrescentava mais 8 pessoas àquele total. Quando os 4 grupos estavam formados, Chaitanya Mahaprabhu, após analisar um pouco, dividiu os cantores. Chaitanya Mahaprabhu ordenou que Nityananda Prabhu, Advaitacharya, Haridas Thakura e Vakreshvara Pandita dançassem, cada um em um dos 4 grupos a que foram designados. Bem organizado, né? Swarupa Damodara foi escolhido como líder do primeiro grupo e deram-lhe 5 assistentes para responderem seu canto. Os 5 que faziam coro do canto de Swarupa Damodara eram Damodara Pandita, Narayana, Govinda Datta, Raghava Pandita e Sri Govindananda. Advaita Acharya Prabhu recebeu a ordem de dançar no primeiro grupo. Então o Senhor formou outro grupo com Srivasa Thakura como líder. Os 5 cantores que responderiam ao canto de Srivasa Thakura eram Gangadasa, Haridasa, Shriman Subhananda e Sri Rama Pandita. Sri Nityananda foi apontado como dançarino desse grupo. Formou-se outro grupo para o qual foram designados Vasudeva, Gopinath e Murari. Todos estes cantavam na segunda voz e Mukunda seria o cantor líder. 2 outras pessoas, Shrikanta e Vallabhasena, juntaram-se como cantores acompanhantes. Neste grupo, Haridas Thakur seria o dançarino. O Senhor formou outro grupo no qual colocou Govinda Ghosh como líder. Neste grupo, Haridasa, o júnior, o outro era o sênior. Vishnudasa e Raghava eram cantores acompanhadores. 2 irmãos chamados Madhava Ghosh e Vasudeva Ghosh também juntaram-se a esse grupo como cantores acompanhantes. Vakreshvara Pandita seria o dançarino desse grupo. Na aldeia conhecida como Kulinagrama, havia um grupo de Sankirtana para o qual Ramananda e Satyaraja foram indicados como dançarinos desse grupo. E havia outro grupo proveniente de Shantipur, que era formado por Advaitacharya, Achyutananda, seu filho, Achyutananda, era o dançarino. E os demais componentes cantavam. Formou-se outro grupo com o pessoal de uma cidadezinha chamada Kandha. Essas pessoas cantavam num lugar diferente. Neste grupo, Narahari Prabhu e Raghunandana dançavam. 4 grupos cantavam e dançavam em frente ao Senhor Jagannatha e em ambos os lados haviam mais 2 grupos. Outros vinham atrás. Ao todo, haviam 7 grupos de Sankirtana. E em cada grupo, dois homens tocavam a mridanga. Assim, tocavam-se 14 mridangas de uma só vez. O som era tonitruante e todos os devotos ficaram loucos. Todos os Vaishnavas reunidos ficaram parecidos a nuvens agrupadas. Enquanto os devotos em êxtase cantavam os santos nomes, lágrimas caíam de seus olhos, tal qual torrentes de chuva. Os 3 mundos foram inundados pela vibração sonora do Sankirtana. Com efeito, a não ser pelo som e pelos instrumentos musicais do Sankirtana, tudo mais emudecera. Então, vou continuar aquela minha experiência, né? Se vocês permitirem. Então, naquele dia terminou o Rath Yatra. Quer dizer,
a multidão lá que mais que nada era pessoas que da redondeza, né? Todo mundo foi embora. E não se sabia que horas, que se ia continuar no dia seguinte, se eles iam reparar as rodas e tudo, não se sabia, né? A gente estava hospedado assim numa escola que ficava uns 5 quilômetros fora da cidade, né? Então naquele dia a gente teve todo o programa lá, normal, Mangalati, depois Japa, depois Govinda e aula de Srimad Bhagavatam e tudo, e praçada. Então falaram, olha, vamos lá para a cidade e vamos ver o que está acontecendo, né? Então chegou um grupo era assim, tinha uns 60, 70 devotos. Assim. Então a gente chegou perto do templo de Gundicha, né? Quer dizer, a 3 quilômetros do começo do Rath Yatra, né? E fizemos aí estão fazendo um kirtana assim muito estático, né? É interessante que começou a chover, porque o Rath Yatra é no primeiro dia das chuvas, geralmente em julho, cai em julho, sempre em julho. Então, o primeiro dia da estação das chuvas, e choveu, caiu estava quente, né, mas deu aquela trovoada e choveu, né. Então a gente ia caminhando naquela avenida reta, a gente via o carro ali pequenininho, que estava 3 quilômetros de nós, né. E a avenida estava vazia, né. Quer dizer, via-se algumas pessoas assim na lateral e tudo, né? Mas a avenida vazia, né? E a gente foi chegando com o Kirtana, né? Um Kirtana tinha bons tocadores de meridanga e pessoal experiente, né? Muitos indianos, né? A maioria eram indianos, né? Assim, pessoal muito experiente de Kirtana. Então, quando fomos chegando perto do carro de Balarama, olha só, o Kirtan estava assim, no auge, né? Quando nós chegamos bem pertinho do carro, o carro começou a andar. Olha só a sincronia, foi uma coisa extraordinária, assim, todo mundo ficou em êxtase, os daitas lá, os pandas, né, que são os pujares e tudo assim, centenas deles assim, ficaram em êxtase, tocando ali o gongo lá, o povo do lado, assim, foi um êxtase total, né? Então foi assim uma coisa maravilhosa esse Rath Yatra, porque tinha pouca gente, né? Tinha pouca gente, então o nosso grupo de Kirtana, ele podia assim, estava apresentado no carro de Balarama. Aí aí saiu os outros 2 carros, o segundo carro de Subhadra e o terceiro carro de Jagannatha, né? Então o grupo de Kirtana podia ir em frente de um carro, depois ia para outro, depois ia para outro e voltava e coisa assim. Então foi muito interessante, muito estático. Bem, continuando. Chaitanya Mahaprabhu vagueava por todos os 7 grupos cantando o santo nome Hari Hari. Levantando os braços, eles exclamavam todas as glórias, Jaya Jagannatha, todas as glórias a Jagannatha. Hari Bo, Jaya Jagannatha. Então Chaitanya Mahaprabhu demonstrou outro poder místico, realizando simultaneamente passatempos em todos os 7 grupos de Kirtana. Todos diziam, Chaitanya Mahaprabhu está presente em meu grupo. Na verdade, ele não está em mais nenhum outro lugar, ele está mostrando-nos sua misericórdia. Quer dizer, todos tinham a impressão que Chaitanya estava naquele grupo em particular. Na realidade, ninguém podia entender a potência inconcebível de Chaitanya. Apenas os devotos mais íntimos, aqueles imersos em serviço devocional puro, podiam compreender. O Sankirtan agradou muito ao Sr. Jagannatha e ele manteve seu carro parado num determinado local só para assistir ao desempenho. O rei Prataparudra
também ficou admirado ao ver o Sankirtana. Era novidade ali, aquele tipo de Sankirtana, né? Era novidade. Ficando sem ação, passou a sentir amor estático por Krishna. Quando o rei informou a Kashmishra sobre as glórias do Senhor, desculpe. Kashmishra respondeu: ó rei, tua fortuna não conhece limites. Tanto o rei quanto Sarvabhauma Bhattacharya estavam ao par das atividades do Senhor, mas nenhuma outra pessoa pôde perceber as artimanhas do Senhor Chaitanya Mahaprabhu. Só alguém que tenha recebido a misericórdia do Senhor pode compreender. Sem a misericórdia de Chaitanya, nem mesmo os semideuses encabeçados pelo Senhor Brahma podem compreender. Chaitanya ficou muito satisfeito de ver o rei aceitar tarefa subalterna de varrer a rua. Inclusive hoje em dia, né? Eu não mencionei, mas ali estava o rei Ganapati. Aliás, esse rei Ganapati, o rei atual, né? Ele é muito amigo dos devotos da ISKCON, né? Do movimento de Prabhupada, né? Por ele gostaria que os devotos da ISKCON entrassem no templo, mas tem aquela tradição e tudo, né? Aquela tradição, olha só, nem o primeiro-ministro da Índia pôde entrar. Ele era hindu, né? O Rajiv Gandhi, porque ele estava, a esposa dele era uma italiana, né? Não entrou. Quer dizer, Rupa Goswami não entrou, Sanatana Goswami não entrou, Haridas Thakura não entrou. Então, tudo bem. Jagannatha sai na rua, ele se mostra para os devotos. Tá? Quem estiver lá pode ver Jagannatha e tudo. Então, por essa atitude humilde, o rei recebeu a misericórdia de Chaitanya Mahaprabhu. Por isso, ele pôde observar o mistério das atividades de Chaitanya Mahaprabhu. Ele percebeu. Era uma pessoa inteligente, né? Senão não seria rei, né? Apesar de não ter conseguido uma entrevista com Chaitanya, o rei recebeu a misericórdia motivada de Chaitanya indiretamente. Quem pode entender a potência interna de Chaitanya Mahaprabhu? Quando as duas grandes personalidades, Sarvabhauma Bhattacharya e Kashmishra, viram a misericórdia motivada de Chaitanya ser outorgada ao rei, ficaram maravilhados. Dessa maneira, Chaitanya Mahaprabhu realizou seus passatempos por algum tempo. Ele próprio cantava e induzia seus associados pessoais a dançarem. Segundo lhe convinha, às vezes Chaitanya manifestava uma forma e às vezes muitas. Isto era efetuado por sua potência interna. Na verdade, a personalidade de Deus esquecia-se de si mesmo no decurso de seus passatempos transcendentais. Porém, sua potência interna, Lila Shakti, conhecendo as intenções do Senhor, tomava todas as providências. Quer dizer, é como Krishna, né? Ele era assim, governado pela sua potência interna, Swarupa Shakti, ou Lila Shakti, assim, e ficava por conta disso, né? Ele não estava em controle. Assim como outrora o Senhor Krishna realizou a dança da raça e outros passatempos em Vrindavana, Chaitanya Mahaprabhu realizava passatempos incomuns momento após momento. Só os devotos puros puderam perceber a dança do Chaitanya Mahaprabhu perante o carro de Rath Yatra. Outros não puderam compreender. Pode-se encontrar as descrições da dança em comum do Sr. Krishna na escritura revelada Srimad Bhagavatam, a dança da raça de Krishna.
Dessa maneira, Chaitanya Mahaprabhu dançou com grande alegria e inundou todas as pessoas com ondas de amor estático. Assim, o Senhor Jagannatha subiu em seu carro e o Senhor Chaitanya Mahaprabhu instruiu todos os devotos a dançarem em frente ao carro. Agora, por favor, ouvi sobre o passeio do Senhor Jagannatha até o templo de Gundicha. Enquanto Chaitanya Mahaprabhu dançava em frente ao carro de Rath Yatra, Chaitanya realizou Kirtana por algum tempo e, ao verem-no tão empenhado, todos os devotos se sentiram inspirados a dançar. Quando o próprio Senhor quis dançar, todos os 7 grupos juntaram-se. Primeiro ele deixou alguns devotos assim encarregados pela dança, depois ele mesmo, né? Todos os devotos do Senhor, incluindo Shrivasa, Ramaya, Rago, Govinda, Mukunda, Haridasa, Govindananda, Madhava e Govinda, reuniram-se. Ao desejo de pular bem alto enquanto dançava, Chaitanya Mahaprabhu deixou estas 9 pessoas sob o cuidado de Swarupa Damodara. Esses devotos de Swarupa Damodara e os devotos sob seu encargo cantavam juntamente com o Senhor e corriam lado a lado com ele. Todos os outros grupos de devotos também cantavam. Prestando reverências ao Senhor, Chaitanya Mahaprabhu, de mãos postas, levantou o rosto na direção de Jagannatha e orou da seguinte maneira. Essa oração que é feita, que está incluída no Vishnu Purana. Namo Brahmanya Devaya Go Brahmana Hitaya Cha Jagat Hitaya Krishnaya Govindaya Namo Namaha. Esse mantra é bem conhecido. E depois um verso que está no Mukunda Mala. Jayati Jayati Devo Devakinanda no Sal. Jayati Jayati Krishno Vrishnivansha Pradipa. Jayati Jayati Mega Shamalak Komalango. Jayati Jayati Prithvi Bharanasho Mukundana. Todas as glórias à Suprema Personalidade de Deus, que é conhecido como o Filho de Devaki. Todas as glórias à Suprema Personalidade de Deus, que é conhecido como a luz da dinastia de Vrishni. Todas as glórias à Suprema Personalidade de Deus, cujo brilho corpóreo lembra aquele de uma nuvem recém-formada e cujo corpo é macio como uma flor de lótus. Todas as glórias à Suprema Personalidade de Deus, que apareceu neste planeta para libertar o mundo da sobrecarga de demônios e que pode dar liberação a todos. E um verso também, esses versos Chaitanya Mahaprabhu recitava em frente de Jagannatha, assim, com as mãos postas. Um verso do Srimad Bhagavatam, 10º canto, capítulo 90. Jayati Janani Vaso Devakijama Vado Yaduvara Parishati Swairdobir Asyam Adharmam Stirachara Vrijinagna Susmita Shrimukhena Vrajapuri Vanitanam Vardayam Kama Devam. Tradução. O Senhor Sri Krishna, conhecido como Jananivasa, o último recurso de todas as entidades vivas, também é conhecido como Devakinandana ou Yashodanandana, o filho de Devaki e também de Yashoda. Ele é o guia da dinastia Yadu e com seus poderosos braços mata todas as coisas inauspiciosas.
bem como todas as pessoas ímpias. Com sua presença, ele destrói tudo o que é inauspicioso para as entidades vivas, móveis e inertes. Seu rosto risonho e bem-aventurado sempre aumenta os desejos luxuriosos das gopis de Vrindavana. Que com ele sempre esteja toda glória e felicidade. E depois esse verso famoso que está contido num livro de uma antologia poética chamado Padyavali. Esse verso, não sei, é a própria composição de Chaitanya, possivelmente. Muito conhecido, muito famoso. Naham vipro nachanara patir napivaisho nashudro. Naham varni nachagriha patir novanasto yatirva. Quinto prodhyam nikila paramananda purnamritabder. Gopi Bhartur Pada Kamalayo Dasa Dasa Anudasa. Isso é muito famoso, esse. Dasa Dasa Anudasa. Olha só como é que é a mentalidade de Chaitanya. Olha só. Não sou Brahmana, não sou Kshatriya, não sou Vaishya, nem Shudra. Não sou Brahmachari, nem chefe de família, nem Vanaprastha, nem sequer sou sannyasi. Só me identifico como servo dos pés de lótus do Senhor Shri Krishna, o mantenedor das gopis. Ele é como um oceano de néctar e a causa de bem-aventurança transcendental e universal. Sua existência é sempre brilhante. Verso famosíssimo. Né? Chaitanya mostra, assim, com sua mentalidade mesmo aqui nesse verso, né? Ele rompeu com toda essa estrutura social, assim, engessada, sabe? Do Varnashrama. Rompeu com tudo isso, né? Assim. Porque eu sou Dasa Dasa Anudasa, o servo do Senhor Krishna, o mantenedor da Gopis. Gopi Bhartur Pada Kamalayor Dasa Dasa Anudasa. Assim. Após a recitar todos esses versos que se encontram nas Escrituras, o Senhor novamente ofereceu suas reverências e todos os devotos de mãos postas também ofereceram orações à Suprema Personalidade de Deus. Vamos parar nesse ponto aqui. Então, paramos no verso 81. Estamos no meio, hein? Estamos no meio do Rath Yatra, né? Ainda falta aí para chegar lá em Gudisha. Mas tanta coisa que está acontecendo aqui, né? Tudo bem? Muito obrigado aí pela audiência. Então, até a nossa próxima sessão, na próxima terça-feira. Jai. Chaitanya Mahaprabhu ki Jai. Shri Rath Yatra ki Jai. Srila Prabhupada ki Jai.